Comprar móveis online, como que a gente faz para garantir que a gente compra um móvel bom, um móvel no tamanho, um móvel confortável? Nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco dos passos para vocês e já vou começar com o pior de todos. Faixa de preço. Existem faixas de preço de mobiliário disponíveis, do mais baratinho aos de luxo extremo caríssimos. E essas faixas de preço até certo ponto vão refletir a qualidade do móvel, tanto a qualidade construtiva quanto a qualidade dos materiais. Então não imagina que esse aqui é um vídeo para falar para você comprar um móvel barato, que ele é ótimo, porque não é necessariamente isso que vai acontecer. A gente está pensando sempre em móveis novos aqui, e eu vou dar um exemplo que eu gosto, que são as cadeiras. Uma cadeira muito barata, vamos pôr aí, estamos em 2024, vamos pôr aí uma cadeira de R$100. Para constituir um preço tão barato, você diminui a margem de lucro, você aumenta a escala de produção, mas você também vai usar materiais mais baratos, que tendem a ter uma durabilidade menor, e às vezes eles têm uma durabilidade boa, mas eles envelhecem de um jeito muito ruim, o móvel começa a ficar feio. Então pensando nessa cadeira de R$100, provavelmente ela vai quebrar ou ela vai se deteriorar a um ponto que você vai querer trocar ela muito logo. Se você for avançando ali, pegando uma faixa entre R$500 e R$1.500, você vai ter um móvel já mais bem construído. Talvez o que vai pecar aqui nesse móvel são os acabamentos e um pouco dos materiais. Eles vão ser melhores, né? Então eles vão envelhecer um pouco melhor, mas vai te dar mais manutenção. Porque para chegar num valor desse, talvez com uma escala produtiva bem alta, você consiga chegar nesse valor. Então vão ter preciosidades ali, que móveis que vão durar bem, que vão envelhecer bem nesse valor. Mas você vai ter que usar um material sintético que vai envelhecer pior, tecido que vai ficar feio, por exemplo, ou você vai ter que abrir mão de qualidade ali, do refinamento da construção. Então talvez você tenha soldas mais feias se for um móvel de metal, ou se ele for de madeira, você vai ter uma madeira menos nobre, e essas madeiras menos nobres geralmente são madeiras um pouco mais frágeis. Então esse móvel nessa faixa entre 500, 1.500, quase 2 ali, você vai conseguir um móvel que dura, que vai acompanhar você vários anos, mas que vai te dar manutenção. Quando você avança dessa faixa de preço e vai para as cadeiras ali, a partir de R$2.000, chegando até uns 5.000, uma faixa um pouco maior, aqui é onde eu recomendo você olhar com atenção, com carinho. Porque esses móveis são mais caros que os anteriores, mas existem alguns motivos para eles estarem nessa faixa de preço. Primeiro, eles podem ter uma produção baixa. Uma produção baixa significa um maior controle de qualidade, porque você olha essa produção mais de perto. Outra coisa é que, se eles têm uma produção elevada, eles têm esse controle de qualidade e um refinamento dos acabamentos maior. Por isso vai ficando mais caro. Então você vai ter aqui nesses móveis, se forem de metais, por exemplo, soldas bem resolvidas, soldas bonitas. Se eles forem de madeira, eles já vão estar usando ali uma madeira melhor, uma madeira mais densa, e podem vir com acabamento laminado em madeira, que aí você coloca uma madeira um pouco mais barata na estrutura e o acabamento com uma madeira um pouco mais cara. E os tecidos aqui já podem começar a ser tecidos naturais. Eles podem ser tecidos sintéticos, mas tecidos sintéticos mais caros, né? Tecidos sintéticos um pouco melhor, que vão ter uma durabilidade maior, mas eles também podem já começar a ser tecidos naturais. E por que eu estou batendo nos tecidos naturais? Porque eles envelhecem bem. Então esses móveis dessa faixa de valor ali, essas cadeiras entre R$2.000 e R$5.000, vão ser cadeiras que vão envelhecer bem, vão te dar menos manutenção. Você vai ter mais que cuidar dela para hidratar um couro, por exemplo, né? Dá ali uma trocada na espuma de um estofado para continuar estruturada, para continuar confortável. Avançando ali, a partir de uns R$5.000 numa cadeira, você vai estar comprando ou luxo, então vão ser madeiras raríssimas, vai ser uma produção super artesanal que só faz uma cadeira por mês,
Ou você vai estar entrando nesse setor, né, materiais refinados, luxo, materiais caros, ou você vai acabar comprando só a marca, pagando caro pela marca do objeto. Com isso a gente pode entrar no segundo ponto, que são os materiais que compõem esse mobiliário. O valor reflete os materiais, mas a partir de certo ponto já não reflete mais. Só que você consegue olhar os materiais e aí, de repente, achar um bom negócio, um produto que é feito com material bom e está num preço bom. E você não precisa ser um especialista, um engenheiro de materiais para saber quais são os melhores materiais. Tem umas regrinhas básicas aqui que vão ser fáceis de seguir. E o primeiro material que eu vou falar aqui para vocês são os metais. Os metais são duradouros e são recicláveis. São duas coisas boas que tem no metal. Contanto que a estrutura seja pintada, né, seja protegida, nenhum dos metais vai te dar muito problema aí de enferrujar, de estragar. Eles vão ser resistentes ao uso, então ao impacto, a arrastar a peça, fazer mudança de casa. São materiais que tendem a durar mais. Então estruturas de aço são uma boa recomendação. Mas você pode não gostar de metal e preferir um negócio, uma sensação mais calorosa que a madeira geralmente traz. E pensando em madeira, a gente vai ter as madeiras que são feitas, são as madeiras compensadas, as madeiras laminadas, né? São os painéis de madeira. E a gente vai ter as madeiras maciças. Dentre os painéis de madeira, você vai encontrar lá escrito BP, que geralmente é um painel muito frágil. É um painel para móveis que você vai montar uma vez, mas você não vai ficar fazendo muita mudança com esse móvel. Se for fazer mudança, tem que ser cuidadoso. São painéis mais frágeis ao uso e mais frágeis ao impacto. Então, se for comprar um armário, você vai ver que um móvel que é feito de BP tem um valor mais baixo, mas talvez não compense. Talvez compense para você pensar em comprar um móvel em MDF, que é uma chapa bem mais resistente. E aí você vai para os acabamentos também, que pode ser laminado de madeira natural, que vai trazer ali a sensação de que você está com um móvel de madeira maciça, ou você pode ir para uma fórmica, que vão ter outros tipos de sensação. Se você parte para as madeiras maciças, uma coisa que você tem que ter em mente é que madeira é um material natural que trabalha. Então calor, umidade, faz a madeira ir mudando de tamanho. E esse móvel seu vai trabalhar. A madeira mais barata que tem é o pinus. Ela também é a mais frágil e é a que trabalha mais. Ele pode empenar, pode rachar, tem todas as questões, mas não quer dizer que ele é uma madeira ruim. Só quer dizer que você, quando for comprar o seu móvel, tem que saber, quanto mais densa a madeira, menos ela trabalha. E quanto menos densa, mais ela vai trabalhar. Quando for comprar um negócio de madeira natural, madeira maciça, pensa nisso. Outro ponto importante dos móveis são os tecidos, dos estofados. Você vai ter os tecidos sintéticos e os tecidos naturais. Os tecidos sintéticos vão ter várias e várias categorias de tipos, mas todos basicamente são derivados do petróleo, são tecidos plásticos. Os mais baratos vão envelhecer pior. Quando eu falo que eles envelhecem mal, é que conforme ele vai se desgastando com o sol, ele vai queimando e ele vai ficando com um aspecto feio, ele não vai ficando com aquele aspecto charmoso. Alguns tecidos de plástico vão ressecar então na exposição com o sol, pode ser que eles quebrem, né, que eles rachem as fibras, começa a desfiar, começa a esfarelar. Se for um couro sintético, a partir de um certo período de tempo ele vai hidrolisar, então ele vai soltar aquele farelo. O que não quer dizer que os tecidos sintéticos são os vilões, assim. Principalmente para áreas externas, tem bons tecidos sintéticos. Mas se você puder, eu recomendo a você ir para os tecidos naturais. Eles em geral são mais caros, mas eles vão te dar duas coisas muito importantes. Uma durabilidade longa. Então um couro, por exemplo, pode durar a sua vida inteira. E eles vão envelhecer bem, que eu tô falando muito disso aqui. É que o couro, por exemplo, quanto mais velho ele vai ficando, ele vai ganhando, ele vai trabalhando, vai manchando de forma diferente, mas ele sempre vai fazer isso de uma forma a ficar mais charmoso e não mais feio, não com aquela cara de velho que tá precisando trocar. Esses materiais naturais, eles dão um pouquinho mais de trabalho, dão um pouquinho mais de manutenção. Então o couro, por exemplo, você tem que lembrar de hidratar o seu couro, senão ele acaba ressecando também e aí ele vai trincar mais. Então, para sintetizar essa parte de materiais, o material mais complicado de escolher é a madeira. Eu sei que é o material que mais vende, é o material que a gente mais gosta, mas é um material que tem que pensar um pouquinho para escolher.
E aí eu recomendo sempre comprar de alguém que você conhece o trabalho já. Se você vai para os outros materiais, estruturas de metal, você tem ali mais facilidade de escolher. E sempre que for escolher um tecido, eu recomendo os tecidos naturais para aquilo que você vai ter contato com a sua pele. É o que vai envelhecer melhor com o seu móvel, é o móvel que vai ser durável ali para sua vida toda. Fechando esse tópico, a gente vai ter que falar do conforto, a parte mais difícil ao meu ver quando você vai comprar um móvel online, porque você não tem como saber se aquele móvel é confortável. E aqui eu vou entrar num ponto mais de projeto mesmo e eu vou dar algumas dicas bem pontuais para algumas coisas que vocês vão conseguir ver claramente. Eu vou começar com as cadeiras de novo. Cadeira com ângulo de 90 graus é a pior coisa que você vai fazer na sua vida. E quando eu falo de ângulo de 90 graus, estou falando do encosto. Ó. A gente tem aí no nosso imaginário que a cadeira é uma coisa reta, né? A gente aprende a desenhar assim, é um encosto reto. Mas não é. Na verdade, uma cadeira confortável vai ter uma leve inclinação nesse encosto. Só de olhar para ela você consegue perceber aqui, ó. Aqui uma cadeira com encosto reto e aqui uma cadeira com encosto com inclinação. Você consegue perceber isso e essa inclinação, quando ela está num ângulo reto, quando você senta numa cadeira de ângulo reto, parece que ela está te empurrando para fora da cadeira. Você consegue ficar ali um tempo, mas vai começar a te incomodar. Quando ela tem um pouquinho de inclinação, sua postura fica melhor ali e você não se incomoda tanto de ficar sentado nessa cadeira. Outra coisa importante de cadeira é a altura do assento. Então você senta numa cadeira, você fica com o pé fora do chão, você sabe que você vai acabar tendo aqueles formigamentos na pele. As alturas ali vão variar entre 45 e 47 do chão até o assento. Olhando então esses dois pontos, você consegue saber que a cadeira é confortável. Outro móvel que tem uma dica que pode ajudar vocês aí é sofá. Sofá gostoso, sofá confortável para se jogar, tem que ter uma profundidade ali no assento que seja maior que 50 centímetros. Você consegue achar essas medidas lá nas dimensões gerais. Se o sofá tiver menos de 1 metro de profundidade, todo o sofá, quer dizer que esse assento dele não vai ser muito confortável. E ele vai ser um sofá meio banco, sabe? Você vai sentar nele e vai ficar sempre numa postura ereta, não vai ser um sofá para se jogar. Outro ponto legal do sofá é que ele seja um pouquinho mais baixo que a cadeira, então variando ali nos 45, né, de máximo para baixo até uns 35. Quanto mais baixo, mais jogado você fica nesse sofá, mais gostoso ele é. Então o sofá, você tem que olhar a profundidade dele, quanto mais profundo, mais chances dele ser confortável, e quanto mais baixo o assento, mais chance dele ser confortável também. Vamos partir aí para luminárias. Luminárias são mais fáceis, porque luminárias são quase esculturas que a gente coloca na nossa casa. O importante da luminária é você entender da temperatura de luz que você gosta. Se você mora num lugar muito quente, provavelmente você vai gostar de uma luz mais fria, né? Que são os tons mais brancos de luz, que são as luzes que tem mais de 4000 Kelvin de temperatura. Então você vai ver lá na luz, se for mais de 4000, geralmente é 6, a luz é mais azulada, é mais branca. Agora eu vou dar uma percepção e uma recomendação pessoal, é que a luz mais gostosa, mais charmosa é a luz mais amarela, mesmo que você more em um lugar mais quente. Porque a luz amarela, ela simula mais uma luz de pôr do sol, uma luz mais de fim do dia. E pensando que você está usando essa luz à noite, você pode ter um pouquinho mais dessa sensação de pôr do sol, que acaba te dando mais conforto visual. Essas luzes mais quentes têm lá a medição em Kelvin mais baixa, então elas vão até 3000K. Se ela for mais de 3000, ela vai ser mais azul. Se ela for menos de 3000, ela vai ser mais amarela. E 3000 é o que a gente chama de neutro, mas esse neutro é um pouquinho mais amarelado. E acho que o último móvel que dá para dar uma dica prática assim para você comprar certo, não errar, é a mesa. A mesa, ela tem que ter 75 centímetros de altura a partir do chão.
Se ela for mais alta que isso, ela vai te dar aquela sensação esquisita que você está sentado muito baixo. Então pensa em comprar uma mesa que tenha 75 de altura do chão. Essa daqui é uma medida que para você não variar nem para baixo nem para cima. A questão da altura da mesa é muito importante porque você vai sentar e vai se sentir bem mais confortável em usar as mãos ali nessa altura. Já falamos aqui então de faixa de preço, já falamos de material, já falamos de conforto. Acho que tem um outro ponto bem importante, são as dimensões. Lembra sempre que o mobiliário tem 3 dimensões. É a largura, a altura e a profundidade. Então quando você for medir o seu espaço, tenha isso em mente. Uma coisa que a dica que eu posso dar é para você marcar no chão com uma fita crepe. Para você não ter risco de errar, de sentir esse volume, marca o chão com uma fita crepe, marca a parede com uma fita crepe, que você vai saber mais ou menos como que esse móvel vai se encaixar ali no seu ambiente. E para fechar, vou relembrar vocês, tenta comprar num lugar de confiança, então compra direto com o designer, ou compra numa loja que você já está acostumado, que você confia, ou vai olhar a reputação desse lugar para comprar esse móvel. Com isso você vai minimizar as chances de erro e vai minimizar a chance de ter problema aí quando você faz a sua compra online. Se você ficou com alguma dúvida ainda, comenta aqui para quem sabe eu faço uma parte 2 de problemas que eu não pensei e a gente se vê por aqui em breve.